O assassinato de um magnata do petróleo despertou inúmeras suspeitas, com muitos cobiçando a fortuna do falecido. A investigação revelou uma teia de traição e ganância, com figuras inesperadas no centro do crime. Enquanto a polícia desvendava o caso, segredos sombrios e motivos ocultos emergiam, levando a uma reviravolta surpreendente que ninguém poderia prever. Felizmente, o verdadeiro responsável por tirar a vida do empresário foi identificado e capturado, o que aconteceu com o auxílio da genética forense. Ronald Lee Shaw nasceu em 1945 na vibrante cidade de San Antonio, localizada no coração do Texas. San Antonio é conhecida por sua rica história, cultura diversificada e influências texanas e mexicanas. Como a segunda maior cidade do estado, San Antonio é um centro vital tanto para o turismo quanto para a economia texana. Após sua juventude em San Antonio, Ronald embarcou em uma jornada de serviço militar, ingressando na Força Aérea. Após 4 anos de serviço, Ronald foi trabalhar como operário nos campos de petróleo da Louisiana. E lá, na indústria de petróleo e gás, ele encontrou a sua vocação. Apesar de ter começado como um operário, seu trabalho árduo e sua dedicação o levaram a subir na hierarquia até alcançar a posição de gerente. Na década de 1990, Ronald deu o próximo passo na sua carreira ao fundar sua própria empresa de perfuração de petróleo e gás. Sua visão empreendedora e habilidade de liderança o levaram ao sucesso e, eventualmente, ele fundou a MWD Services, uma empresa reconhecida no setor de energia. Ronald Shaw personifica o espírito do empreendedorismo e da dedicação, mostrando como é possível transformar uma trajetória humilde em uma carreira de sucesso. Sua jornada, começando de baixo e atingindo o topo da indústria de energia, é um testemunho do potencial e das pessoas que sabem enxergar a oportunidade onde existe dificuldade. Sua vida profissional era uma sequência de sucesso e conquistas, assim como a sua vida pessoal. Ronald era casado com uma fiel e dedicada esposa chamada Karen, e juntos os dois tiveram um lindo e saudável filho. Karen estava em êxtase ao ver o seu marido prosperar e a vida financeira da família ser um verdadeiro sucesso. Apesar de ser uma mulher econômica que gostava de poupar, a possibilidade de comprar o que quer que fosse que viesse à sua mente lhe dava a sensação de segurança absoluta, e ela se dedicava cada vez mais ao seu casamento e à sua família. Entretanto, o que Karen não sabia era que o seu trono de rainha estava sendo cobiçado por uma mulher que estava a quase 3.000 quilômetros de distância. Ronald embarcou em uma viagem de negócios ao México, onde sua vida tomaria um novo rumo. Foi lá que ele conheceu Rosanna Stauffer, uma mulher talentosa que trabalhava como tradutora. Impressionado com sua habilidade e charme, Ronald viu em Rosanna não apenas uma colaboradora, mas também uma parceira em potencial. Decidida a tê-la ao seu lado, Ronald contratou-a como sua assistente e, rapidamente, Rosanna transformou-se em uma presença constante em suas viagens de trabalho, compartilhando não apenas questões profissionais, mas também uma crescente intimidade. O relacionamento entre Ronald e Rosanna floresceu, transcendendo o âmbito profissional para algo mais pessoal e profundo. Ele decidiu divorciar-se de Karen e, em seguida, casou-se com Rosanna, selando assim sua nova jornada ao lado da mexicana que conquistou seu coração.
Disposto a dar uma vida de luxo à sua nova esposa, Ronald contactou Ernest Touchet, um de seus grandes amigos que era empreiteiro, e encomendou a Ernest a construção de uma casa gigantesca de quase 500 metros quadrados. Apesar do projeto ser grande e complexo, graças ao dinheiro e também à influência de Ronald, o que em uma obra normal seria feito em um mês, Ronald conseguia que fosse feito em menos de uma semana. Para vocês terem uma ideia, havia tantas pessoas trabalhando em simultâneo na obra que o empreiteiro, o Ernest, chegou até mesmo a pedir um favor pessoal a Ronald. E esse favor consistia em adicionar àquela multidão de pessoas que estava ali trabalhando na obra o seu neto, que estava em casa ocioso sem fazer nada. E Ronald disse que sim, não havia problemas, até mesmo porque um trabalhador a mais ou a menos não faria nenhuma diferença em sua folha de pagamentos. Dentro de pouco tempo, a casa ficou pronta e Ronald e Rosanna se mudaram para sua nova e luxuosa residência em Youngsville, Louisiana. A casa não teria apenas 2 moradores, mas sim 3, pois Rosanna já estava grávida de Ronald. Eles ainda tinham algumas pendências para resolver antes do nascimento da bebê, e o dia 18 de março de 1998 foi passado no shopping a fazer compras para a filha do casal que estava prestes a chegar. Exaustos, Ronald e Rosanna retornaram ao lar, já envoltos na escuridão da noite. E enquanto Ronald auxiliava sua esposa grávida a tirar as coisas do carro, o inesperado aconteceu. De repente, 3 homens sinistros emergiram das sombras, saltando de trás da garagem. Rosanna estava na delegacia, iluminada pela fria luz que tremulava sobre a sua cabeça, envelhecendo-a uns consideráveis anos. Há 2 investigadores atentos a cada palavra que saía de sua boca. Ela disse que Ronald ficou estendido no chão, à frente da garagem, e 2 dos 3 homens entraram com ela na casa, onde lhe deram a ordem para abrir o cofre que estava localizado no closet da suíte principal, mostrando que eles sabiam exatamente onde o dinheiro e as joias estavam armazenados. Rosanna disse que, em meio ao desespero, ela tentou desvendar a combinação do cofre. Suas mãos trêmulas lutavam para encontrar a sequência correta. Rosanna errou a combinação 2 vezes e a ameaça iminente pairava no ar quando o invasor lançou o seu ultimato sombrio. É melhor você acertar dessa vez, ou então eu vou fazer com você o mesmo que eu fiz com o seu marido. Finalmente, em meio ao caos e à tensão palpável, ela conseguiu desvendar a combinação do cofre. No entanto, a decepção invadiu os invasores quando eles se depararam com o seu conteúdo, revelando que suas expectativas de obter uma verdadeira fortuna haviam sido desfeitas. Eles levaram $7.000 em dinheiro e uma caixa de joias. Antes que os 2 homens saíssem da casa, um deles disse a Rosanna para se ajoelhar, e ela revelou ao investigador o que passou em sua mente naquele momento. Ela disse: "Eu pensei que eu seria morta. Então, em desespero, eu implorei pela minha vida, ajoelhando e implorando para que, por favor, ele não me matasse, pois eu estava grávida." O invasor, aparentemente comovido com a sua situação, recuou, mas não sem antes deixar uma ameaça: "Se você sair daqui, eu vou te matar." Após a fuga dos homens, ela chamou a polícia. Ronald Shaw, de 52 anos, foi declarado morto no local. A polícia rapidamente deduziu que aquela situação se tratava de um crime
interno. Quem quer que tenha sido responsável pelo assassinato tinha que conhecer a disposição da casa ou, pelo menos, saber da existência do cofre no closet da suíte principal. Rosanna não conseguiu dar uma descrição detalhada dos 3 homens porque eles estavam usando máscaras, mas ela disse que podia afirmar com certeza que eles eram jovens e negros. Um deles usava uma máscara de esqui vermelha com círculos escuros ao redor dos olhos. E apesar de estar escuro, ele ficou muito próximo dela e ela viu que ele tinha alguns dentes de ouro. Ronald Shaw era um empresário bem-sucedido no ramo do petróleo, tendo desenvolvido a tecnologia de inserção de chips com localização via GPS em suas sondas de perfuração, o que otimizava a perfuração e a descoberta de petróleo. Mas apesar de sua riqueza, a polícia não estava convencida que o motivo da invasão era única e simplesmente roubo. Isso porque os invasores ainda deixaram no cofre algumas joias, $5.500 e moedas de ouro muito valiosas. E além disso, no pulso de Ronald havia um Rolex e em seu bolso $1.133. E nada disso tinha sido levado. Uma investigação minuciosa começou a ser feita e rapidamente, a alguns metros da casa dos Shaw, a polícia encontrou a caixa de joias que tinha sido levada pelos invasores. Tal fato levantou a hipótese de que, em vez de roubo, Ronald Shaw tinha sido vítima de um assassinato por encomenda. A questão que permanecia era: quem queria ver Ronald Shaw morto? O assassinato de Ronald Shaw foi uma grande notícia na Louisiana. O acontecimento foi caracterizado como uma invasão domiciliar bem organizada, na qual os criminosos provavelmente aguardaram o momento certo para atacar a família Shaw. A vítima era retratada como um executivo de negócios extremamente rico e sua morte, presenciada por sua esposa grávida, comoveu a sociedade. A casa do Shaw era nova e ainda estava passando por obras de paisagismo, e isso resultou na primeira pista encontrada pela polícia. Como aquela era uma construção recente, nos fundos da casa ainda havia um monte de areia. Quando os suspeitos pisaram na areia e caminharam no interior da residência, os seus calçados deixaram marcas bem nítidas. Uma pegada que foi encontrada na área externa da residência foi preservada com uma substância chamada Denstone, que funciona como uma massa de panqueca, permitindo que as impressões sejam levantadas e encaminhadas ao laboratório de criminalística. Dentro da casa, os especialistas iluminaram o chão de madeira e lá encontraram mais 2 séries de pegadas. As impressões foram levantadas com tiras de uma substância de comportamento gelatinoso que adere às partículas de poeira do chão. Com pesquisa, os analistas identificaram as pegadas externas como pertencentes a um par de Nike Air Jordans tamanho 40. E os 2 criminosos que entraram na residência também usavam tênis da Nike. Um usava o modelo Air Metal Force e o outro usava o Nike Shox. E quando a polícia entrevistou os vizinhos, vários disseram ter visto um carro cor de vinho estacionado a uma curta distância da residência do Shaw. O veículo era ocupado por 3 jovens negros. Alguns vizinhos os viram dentro do carro, outros do lado de fora, encostados ao veículo. O carro permaneceu durante um longo período de tempo estacionado à frente de um terreno baldio, o que chamou a atenção dos moradores. E a cerca de 1 quilômetro da cena do crime, cães de busca encontraram uma peça que potencialmente era uma evidência crucial. Enquanto caminhavam pela estrada, descobriram uma máscara de esqui vermelha com contornos escuros ao redor dos olhos. A máscara era semelhante à descrita por Rosanna Shaw. O corpo de Ronald foi submetido a uma análise pós-mortem, através da qual
o médico legista confirmou que ele tinha sido atingido por 3 disparos. 2 dos projéteis ficaram alojados em seu torso, enquanto um terceiro atravessou o seu corpo e foi encontrado no quintal. Esse projétil, juntamente com os outros 2 que foram retirados do corpo de Ronald, foram enviados para o laboratório forense para serem submetidos a uma análise de balística. A balística forense é um campo crucial das ciências forenses que se concentra no estudo das armas de fogo, munições e os efeitos e trajetórias dos projéteis. Aqui no canal tem um vídeo sobre o caso Raquel Rivera, Jay Johnson e o cãozinho Chief. E neste vídeo, além de explicar como o DNA de um cachorro ajudou a colocar 2 assassinos na prisão, eu também falo sobre a balística forense de forma mais detalhada. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui no primeiro comentário fixado. Voltando ao caso Ronald Shaw, sob o microscópio, os peritos em armas de fogo descobriram que as ranhuras e os sulcos presentes em 2 dos projéteis eram idênticos, enquanto o terceiro era diferente. Com esse resultado, foi possível determinar que havia 2 atiradores diferentes. Além disso, foi possível afirmar que os 2 atiradores possuíam uma arma calibre 38. Na busca por possíveis suspeitos, as autoridades se viram diante da complexa questão de considerar a participação de Rosanna Shaw no assassinato de seu marido. O filho adulto de Ronald, proveniente de seu casamento com Karen, estava firmemente convencido da culpa de sua madrasta. Ele tinha desconfianças em relação a ela e questionava suas verdadeiras motivações para se casar com seu pai. Será que ela estava apenas interessada em seu dinheiro? Ao ser questionada acerca do seu relacionamento com o filho de Ronald, Rosanna desabafou, envolvida por uma aura de mistério e suspeita. Nós até nos dávamos bem enquanto Ronald e eu estávamos casados, mas assim que Ronald faleceu, ele simplesmente mudou completamente de postura em relação a mim. Parece que ele simplesmente não suportava mais a minha presença. E com o desenrolar da investigação, a lista de suspeitos ganhou outros elementos para além de Rosanna. O primeiro deles foi Karen, a primeira esposa de Ronald, que havia sido trocada por Rosanna. Entretanto, após um minucioso trabalho investigativo, os policiais verificaram que Karen tinha um álibi para a noite do crime. A investigação então enveredou-se para outro caminho, quando uma verificação de antecedentes revelou que Ronald havia transferido fundos de um projeto de pesquisa de perfuração de petróleo para outro. E um desses projetos foi bem sucedido, enquanto o outro foi um verdadeiro fracasso, resultando em perdas substanciais para os investidores. Alguns deles perderam centenas de milhares de dólares. E não foi surpresa para eles que Ronald tivesse encontrado uma morte tão violenta, pois eles consideravam as suas práticas comerciais duvidosas e antiéticas. Com tantas possibilidades a serem exploradas, os investigadores decidiram focar em quem sabia da existência do cofre. E quem tinha conhecimento acerca deste eram os funcionários da empresa que comercializaram o cofre, a família de Ronald, a família de Rosanna, pessoas do escritório, o arquiteto, os trabalhadores da construção, alguns amigos, ou seja, havia muitas pessoas que tinham conhecimento acerca do cofre. O empreiteiro geral que coordenou a construção da casa do Shaw cooperou plenamente com as autoridades. Ernest Touchet revelou os nomes de vários funcionários descontentes que ele acreditava que poderiam estar envolvidos e acrescentou que tinha um neto que também trabalhou na casa e que recentemente teve vários problemas com a lei. No entanto, os investigadores descartaram a possibilidade do neto de Ernest estar envolvido nos acontecimentos, pois os perpetradores eram negros, enquanto Ernest Touchet era branco e, presumivelmente, o seu neto também. Além do que, a polícia não acreditava que o garoto retribuiria dessa maneira a gentileza de Ronald Shaw. Ou será que sim? O próprio empreiteiro geral, Ernest Touchet, disse à polícia que
temia que o seu neto pudesse estar envolvido. Inicialmente, a polícia nem deu importância aos comentários de Ernest, visto que, como mencionado, os invasores eram negros. Até que eles viram as fotos do neto de Ernest. Shannon Touché era um jovem negro, fruto de um casamento interracial. Shannon Touché, de 17 anos, havia trabalhado na construção da casa de Ronald Shaw e sabia sobre o cofre escondido no closet da suíte principal. Os investigadores então foram até a casa de Shannon e, apesar dele não estar lá, a sua mãe estava. E ela deu aos investigadores informações valiosíssimas. Ela relatou que há pouco tempo havia encontrado no quarto de seu filho uma bolsa preta. Ao verificar o seu conteúdo, ela deparou-se com munições, uma máscara de esqui e drogas. E a polícia encontrou a bolsa no quarto de Shannon. As drogas e a máscara de esqui não estavam mais lá, mas eles encontraram 13 projéteis calibre 38. Os investigadores se perguntaram se esses projéteis coincidiam com os que tiraram a vida de Robert Shaw. Uma análise balística confirmou que, possivelmente, alguns dos projéteis encontrados na cena possuíam as mesmas características que os encontrados no quarto de Shannon Touché. Shannon foi então localizado e imediatamente levado para um interrogatório. Ele insistiu, afirmando que não sabia nada sobre o assassinato de Ronald Shaw e afirmou que na noite de 18 de março de 1998 ele esteve durante todo o tempo com sua namorada e a garota confirmou seu álibi. Com essa afirmação, os investigadores estavam seguros de que precisariam explorar outras pistas e outros ângulos, e só assim seria possível continuar a investigação. Mas, quando Shannon já estava prestes a se retirar da sala de interrogatório, os olhos perspicazes dos investigadores notaram que ele estava usando um tênis de basquete da marca Nike, modelo Air Jordan, que possivelmente poderia ter dado origem às impressões encontradas na cena do crime. Os analistas forenses fizeram moldes do tênis de Shannon e compararam as impressões destes com os moldes das impressões obtidos na areia que estava do lado de fora da casa de Ronald Shaw. Através dessa análise, foi concluído que as impressões encontradas na cena eram basicamente indistinguíveis dos sapatos de Shannon Touché. Eles eram Nike Air Jordans, do mesmo tamanho, tinham as mesmas características físicas e o mesmo desgaste nos mesmos locais. E quanto ao álibi de Shannon, este foi contestado pela sua própria mãe. Ela disse aos investigadores que na noite de 18 de março de 1998, Shannon esteve fora, mas não com sua namorada. Segundo ela, ele esteve na companhia de duas outras más companhias, Reggie Basil e Ronald Benson, e que naquela noite eles estavam dirigindo um carro cor de vinho, semelhante ao que testemunhas viram próximo à cena do crime. Quando questionados, tanto Reggie Basil como Ronald Benson negaram qualquer envolvimento no roubo e assassinato. A polícia obteve então um mandado de busca e confiscou todos os sapatos pertencentes aos dois homens, mas nenhum deles correspondia às impressões encontradas dentro da casa de Ronald Shaw. É uma situação angustiante quando se acredita que a investigação está se encaminhando na direção correta, porém sem garantia de que as pessoas certas estão sendo investigadas. E, especialmente para acusações desse tipo, evitar erros é crucial. Com esses pensamentos ecoando em suas mentes, os investigadores decidiram buscar auxílio em outro campo das ciências forenses. Com o objetivo de obter mais informações que indicassem que a investigação estava caminhando na direção correta, os detetives decidiram concentrar a sua atenção nas evidências biológicas, nomeadamente as amostras de DNA deixadas para trás pelos invasores. Uma possível fonte de DNA de um dos criminosos era a máscara de esqui vermelha que fora descartada próximo à casa do Shaw. O objeto foi enviado ao laboratório de genética forense, onde o analista virou a máscara do avesso e,
cuidadosamente, com o auxílio de um suave umedecido, fez um esfregaço no interior da máscara, com o objetivo de coletar células epiteliais que pudessem ter sido ali depositadas, principalmente na região da boca. O suave então foi mantido em um local seco e protegido para a secagem, enquanto os analistas torciam para que ali houvesse DNA com a qualidade e a quantidade suficientes para a obtenção de um perfil genético. E os resultados da análise foram incrivelmente surpreendentes. Dentro da máscara, os analistas encontraram o DNA não de apenas um, mas sim de 3 indivíduos. Todavia, os investigadores precisavam saber quem estava usando a máscara antes desta ter sido descartada. Para descobrir isso, os analistas verificaram quem era o maior contribuinte daquele perfil de mistura. Ou seja, eles analisaram qual daqueles 3 contribuintes depositou mais saliva na máscara. E o resultado deste teste foi claro. Neste caso, o DNA do principal contribuinte correspondia ao de Ronald Benson. A máscara de esqui vermelha foi muito importante porque corroborou a história contada por Rosanna Shaw. Ela tinha afirmado aos investigadores que o homem que estava usando a máscara vermelha tinha sido o mais agressivo durante o roubo. Ele estava muito exaltado, sempre a falar com seus comparsas e a gritar com ela. Quanto à identidade dos outros 2 contribuintes para o perfil genético de mistura que foi encontrado na máscara, o resultado dessa análise foi inconclusivo. De qualquer forma, a máscara de esqui implicava Ronald Benson. A impressão de sapato encontrada do lado de fora da casa do Shaw implicava Shannon Touché, mas não havia evidências forenses ligando Red Basil ao crime. Com os resultados da análise de DNA, os investigadores estavam mais próximos da resolução do caso, mas ainda faltava ligar todas as pontas soltas para garantir um caso sólido e uma condenação justa e precisa. Com a pressão aumentando e o cerco se fechando, os investigadores concluíram que a única cartada restante seria prender os 3 suspeitos em simultâneo e submetê-los a um intenso interrogatório, no mesmo prédio, indo de sala em sala até conseguir as confissões de todos eles. Shannon Touché, Red Basil e Ronald Benson foram presos, acusados de serem os responsáveis pela tragédia que tirou a vida de Ronald Shaw. Shannon, o elo aparentemente mais forte da cadeia, o líder do grupo, aquele que possuía informações cruciais sobre a localização do cofre, surpreendentemente, acabou sendo o primeiro a trair os seus comparsas. Shannon confessou que Benson e Basil estavam envolvidos no crime. Ele alegou que a motivação era puramente financeira, revelando assim o cenário de pura ganância e traição que havia desencadeado o trágico desfecho. Foi assim que Shannon retribuiu Ronald Shaw por lhe dar um emprego a pedido de seu avô. Com a confissão de Shannon, os resultados da análise de DNA e todas as outras evidências coletadas durante a investigação, Shannon Touché, Ronald Benson e Red Basil finalmente iam enfrentar judicialmente as consequências de seus atos. À medida que Shannon adentrava cada vez mais nas sombras do submundo do crime, seu avô, Ernest Touché, observador astuto, não podia ignorar o perigo iminente. Vendo Shannon se perder nas encruzilhadas perigosas da vida, Ernest decidiu intervir, lançando um fio tênue de esperança na escuridão que ameaçava engolfá-lo. Ronald Shaw, recém-casado e imerso na construção meticulosa de uma nova casa para sua esposa, foi abordado por seu amigo Ernest, que propôs uma solução, uma chance de redenção para Shannon, um emprego estável.
Mas para a alma malévola de Shannon, aquela oferta não era apenas uma oportunidade. Era uma janela para um mundo de possibilidades sombrias. O jovem, atraído pelas luzes cintilantes do luxo que era a vida de Ronald Shaw, começou a vislumbrar uma chance de alcançar a riqueza de maneira fácil. À medida que os dias passavam e ele testemunhava a ostentação e a prosperidade de seu empregador, uma ideia sinistra começou a se formar em sua mente inquieta. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, Shannon traçava planos sombrios nos recantos escuros de sua mente. Ele percebeu que o cofre que estava prestes a ser instalado poderia conter mais do que objetos de valor. Naquele cofre estava a chave que ia lhe dar a oportunidade de ter uma vida de ostentação e de luxo, sem passar pelas situações difíceis e pelos longos anos de trabalho árduo aos quais Ronald Shaw tinha tanto se dedicado. Shannon ia pegar um atalho e ir direto ao prêmio final. Os dias se tornaram semanas e a conspiração de Shannon se enraizou, envolvendo não apenas seus próprios desejos egoístas, mas também as vidas inocentes presas no turbilhão de suas escolhas. Enquanto a construção da casa de Ronald Shaw avançava, as trevas se aproximavam silenciosamente, aguardando o momento certo para se manifestarem. O destino de todos aqueles envolvidos estava prestes a ser selado em uma teia mortal de traição e ganância. Os promotores, com palavras carregadas de indignação e de gravidade, descreveram os eventos sinistros que culminaram na noite fatídica. Quando os Shaw retornaram à segurança de seu novo lar, eles foram recebidos não por paz e tranquilidade, mas sim por uma violenta emboscada que os aguardava nas sombras. Os estampidos ensurdecedores dos disparos romperam o silêncio da noite, ecoando como um aviso funesto do perigo iminente. Ronald Benson, impulsionado pela malícia que ardilava em seu coração, disparou 2 vezes, cada tiro uma sentença de morte. Reginald Basil, com olhos sem piedade, completou a trindade mortal com o 3º disparo, selando o destino de um homem inocente. Enquanto o caos reinava dentro da casa, Shannon Touché permaneceu do lado de fora, testemunha silenciosa da carnificina que se desenrolava. Suas pegadas, marcadas na areia como vestígios sombrios de sua presença, eram testemunhos silenciosos de sua cumplicidade. Benson e Basil, impiedosos e determinados, arrastaram Rosanna para a escuridão que inundava o interior da residência, obrigando-a a abrir o cofre. Por razões que não ficaram claras, eles não levaram todos os itens de valor que estavam ali dentro do cofre, mas a vida de Rosanna foi poupada. Ela afirma que sua vida foi salva graças à sua filha. Quando ela disse que estava grávida, algo mudou em suas mentes e eles decidiram não tirar a sua vida. Enquanto corriam para o carro cor de vinho para se evadir do local, eles deixaram cair a caixa cheia de joias. Ao se afastarem, Benson jogou sua máscara de esqui para fora do carro, sem saber que ela continha uma pista muito valiosa: o seu DNA. As armas utilizadas naquela noite nunca foram encontradas, assim como os sapatos que deixaram as impressões encontradas dentro da casa dos Shaw. Shannon Touché e Red Basil se declararam culpados de assassinato em 1º grau e roubo agravado, sendo sentenciados à prisão perpétua. Ronald Benson optou por ir a julgamento. O júri o considerou culpado e ele recebeu a mesma sentença: prisão perpétua. Neste caso, a genética forense lançou luz sobre as sombras da incerteza e revelou a verdade oculta por trás dos horrores do crime. Através da máscara de esqui encontrada próximo à casa da vítima, foi possível obter o perfil genético de Robert Benson e criar um laço irrefutável que o ligava à cena do crime. Essa descoberta foi um divisor de águas no caso. A correspondência do DNA de Benson com a amostra encontrada na máscara não apenas corroborou o testemunho de Rosanna Shaw, mas também lançou luz
sobre a implacável verdade. Foi esse elo genético que permitiu aos investigadores conectar os pontos e, finalmente, levar os culpados à justiça. Eu espero que você tenha gostado do caso de hoje. Obviamente, não da história em si, mas sim da forma como eu apresentei os fatos. Caso tenha gostado, peço que suporte o meu trabalho, deixando aqui o seu like, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo com pelo menos um amigo que você acha que também vai se interessar pelo assunto. Caso você tenha interesse e também a possibilidade, considere se tornar um membro do canal. Assim, você vai ter acesso antecipado a todos os vídeos que eu posto por aqui, além de diversas outras vantagens. Para você que chegou até aqui, no fim do vídeo, eu deixo o meu mais sincero agradecimento. Muito obrigada, um grande abraço e até a próxima!